Acorda, sucupira! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Acorda Sucupira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso ilusionista favorito, né? O nosso querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ontem, ele e o sempre assistente, o solícito assistente deste grande mágico, desse grande matemático, Fernando Haddad, o nosso querido Fontes, né? Que aí começam o Fontes, aquelas notícias que você vê e fala, não, fontes do Ministério da Fazenda, pessoas que quiseram anonimato no Ministério da Fazenda avisaram que, né? E isso, eu sempre falo isso, quem me acompanhava lá no Reunião de Caixa do InvStreaming e no Antagonista também, que o Fontes, ele é sempre, né? Afinal de contas, qual é o interesse das fontes em manterem o anonimato, certo? Então é sempre a partir deste ponto de vista que a gente deve olhar para esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu ontem, né? Então, ontem o Fernando Haddad estava naquele evento do Itaú BBA, até falei para vocês que o Galípolo falaria, e o Gabriel Galípolo, que é o próximo presidente do Banco Central, falou exatamente o que ele vem falando há muito tempo, teve um discurso duro, mas não mudou o tom dele nem nada, e não afetou em nada a curva de juros. Quem afetou os juros e quem afetou o sentimento geral do mercado financeiro foi sim o Fernando Haddad, na fala dele que foi antes da do Galípolo, e ele se mostrou bastante atento ao que tinha acontecido após aquelas falas do Lula. Vocês lembram ontem no nosso Acorda Sucupira de ontem, até falei isso, o Lula repetia os erros, voltou a falar e voltou a estressar o mercado, o dólar foi a 5,60, os juros subiram, passaram a ser precificados aí no final desse ciclo de alta em 13,5%, a Selic, que hoje está em 10,75%, e aí o Haddad veio colocar panos quentes, né? Falou que não, tem o corte de despesas ou controle de gastos é prioridade do governo, muito mais, inclusive, do que é a ideia de isentar de imposto de renda salários de até R$ 5.000. E isso, obviamente, era tudo que o mercado queria ouvir, e vocês já me ouviram falar isso também. O mercado adora ser enganado. Então, a curva de juros fechou 20 pontos base no dia de ontem, né, no fechamento, não no ajuste, mas no fechamento, chegou a fechar 21 pontos base nos prazos mais longos, mostrando uma certa crença, né, uma certa esperança do mercado financeiro com o que o Haddad estava falando, que realmente agora vai ter corte de gasto, e que vai ter a revisão de gastos, vai mudar tudo, e que está tudo resolvido. Aí a Reuters, no comecinho do dia, da tarde, aliás, veio com o Fontes, né? O matemático Haddad já tinha jogado aquela magia em todo mundo, né? E estava todo mundo inebriado, o mercado financeiro todo feliz com aquilo, e de repente vem o Fontes, né? Sempre esses anônimos do Ministério da Fazenda, da equipe econômica, dando recados, né? E disseram que não, confirmaram tudo aquilo que o Haddad estava falando, estão estudando várias medidas de corte de gastos para que as despesas discricionárias não fiquem pressionadas. E no fim do dia o Haddad ainda deu mais uma entrevista para a Folha. E aí falando essa história da Reuters, o broadcast também do Estadão confirmou com outras fontes, ou outros fontes, e ajudou realmente o mercado a desestressar no dia de ontem, né? Então, fechamento da curva de juros, mas eu sempre falo que aí a gente tem que olhar para as coisas com um pouco mais de cuidado, né? Por exemplo, fala desses negócios, nessa história de cortes de despesa, etc e tal, e é sempre o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que vai diminuir e que o governo está trabalhando, que vai apresentar nas próximas semanas essas medidas, né? Agora que as eleições municipais praticamente acabaram, vai esperar só passar aí o segundo turno, aparentemente, e para não
atrapalhar a votação da reforma tributária sobre o consumo, a reforma sobre renda, que inclui aí a isenção para salários de até R$ 5.000, vai ficar provavelmente para depois, então para o ano que vem. Mas aí você olha para a PELOA, que é o projeto de lei orçamentário anual, e o governo previu um gasto com o BPC de 112,9 bilhões de reais, que é 12,7% acima do ano passado, né? Então essa revisão, esse corte de gastos é aquilo que eu venho falando já há muito tempo. Assim como foi feito lá no Bolsa Família no ano passado, que houve uma revisão de gastos, a revisão de gasto é muito mais na cabeça do planejamento, está muito mais voltada para para um ganho de eficiência nesse gasto do que para controle de gastos. Então, ninguém dentro do governo, pelo menos aparentemente, a não ser o Fontes e o Haddad, estão olhando para essa revisão, está olhando para essa revisão como uma forma de reduzir gastos. Tá? O Haddad chegou a falar ontem que não, que só existe sustentabilidade para o arcabouço fiscal se as receitas crescerem mais que o PIB e as despesas crescerem menos que o PIB, e que mesmo assim o foco do governo é crescimento do produto interno bruto, é crescimento econômico. Né? Então, o Haddad conseguiu colocar um pouco de água na fervura aí do mercado, que vinha muito ruim nos últimos dias. Além disso, as notícias aí de que Israel não pretende atacar, como é que a gente fala, instalações de petróleo, de exploração de petróleo iranianas, também ajudaram o mercado em geral, né? Porque o combustível acabou, aí o petróleo tipo Brent está caindo quase 7% aí nos 2 dias, né? Entre ontem e hoje, que é depois que saiu essa notícia. Mas voltando aqui isso também ajudou, tá? O mercado, mas o principal mesmo ontem foi o talento do nosso querido Fernando Haddad. Mas no mesmo evento do Itaú, esse evento que era o Macrovision, Itaú Macrovision, da Itaú BBA, um dos painéis tinha o nosso querido Rogério Xavier, que é gestor, fundador do SPX Capital, que é um fundo de investimento, um dos maiores do Brasil, se não for o maior. Ao lado do Bruno Serra, ex-diretor de política monetária, ex-ocupante da cadeira que ocupa hoje o Gabriel Galípolo. Aliás, o Gabriel Galípolo substituiu o Bruno Serra. E também a Mariana Drux, que também da Itaú Asset, né, da gestora aí do Itaú. O Bruno também, tá? O Bruno Serra também está no Itaú. E junto com o Rogério Xavier, e o Rogério Xavier pintou um cenário trágico para o Brasil, né? E super interessante, porque ele fala o seguinte: olha, o que a gente tem não é nem esse problema do resultado primário. O que o governo está fazendo, e é por isso que eu sempre falo que o Haddad é o matemático, né? O nosso ilusionista maior do governo. Ele, inclusive, tem mais talento que o próprio Lula. E ele fala o seguinte: olha, se você pegar o que o governo está fazendo, o governo está usando fundos constitucionais ou extraconstitucionais, fundos emergenciais, e circulando dinheiro nesses fundos. E aí isso não entra na conta de resultado primário. Então você está gastando bem mais sem que isso se reflita nas despesas. E olha que as despesas que já estão na conta são bastante elevadas já, tá? E ele fala o seguinte: olha, se você pegar só o pé de meia, que é aquele benefício para estudantes do ensino médio, que eles ganham um auxílio, né, para estudar, só isso são 12 bilhões de reais que não estão sendo contabilizados aí para o resultado primário. Mas, segundo ele, eu não consegui checar esse número ainda, seriam 100 bilhões de reais que estariam fora das contas do orçamento e do resultado primário. E aí ele ainda lembra que o Congresso aprovou recentemente uma medida que faz com que, por exemplo, se você cria um fundo para uma situação especial qualquer, um fundo emergencial, por exemplo, para combater as enchentes no Rio Grande do Sul, e você desloca para lá R$ 1 bilhão, mas no fim da emergência você só conseguiu gastar 600 milhões, por exemplo, os 400 milhões voltariam
para o Tesouro Nacional, mas o Congresso aprovou uma medida em que esses 400 milhões podem ser redirecionados para outros fundos. Então, esse dinheiro não volta para o Tesouro e acaba sendo utilizado em outros gastos, e tudo isso, obviamente, vai refletir na dívida pública total lá na frente, e é essa uma das preocupações. Então, o que o Rogério Xavier estava falando lá é que é óbvio que quando você olha pro emissor da dívida, né, quando o governo emite a dívida, você acaba olhando para aquilo e falando, olha, como é que tá essas contas e quais são os riscos que eu estou correndo, né? E ele fala, olha, às vezes você não precisa de muito prazo, basta você olhar o que era a Argentina 10 anos atrás, o que era a Turquia 10 anos atrás, ele dá um exemplo de câmbio, né? Para mostrar como a moeda desvalorizou, e ele fala que, em geral, o ajuste nesse tipo de cenário é feito via inflação. E aí eu já falei para vocês, está na newsletter também um pouco mais explicado, na newsletter de sexta-feira, no Esquina Sucupira, para onde você deve direcionar o seu dinheiro quando você tem esses riscos inflacionários mais exacerbados, né? Então, deem uma olhada lá, quem ainda não viu, é lá no esquinasucupira.substack.com. Se Substack ficar muito difícil de escrever aí e errar a grafia, basta colocar no Google Esquina Sucupira, se não me falha a memória, a gente ainda é o primeiro na pesquisa lá. Tá bom? O Bruno Serra, que estava nesse painel junto com o Rogério Xavier, foi um pouquinho mais otimista, disse que não acha que é tão ruim quanto parece, tem um pouco de esperança aí na conversa mole do nosso querido Fernando Haddad, mas a Mariana, a outra gestora que estava lá, falou, olha, inclusive o meu cenário aqui é de uma Selic acima desses 13,5 que o mercado está precificando, então para ela tá ruim, mas vai piorar. Então esse é o panorama dessa conversa de ontem, que foi um dos principais drivers aí, como o pessoal da Faria Lima gosta de falar, dos movimentos do mercado. No dia de ontem, o Ibovespa acabou subindo 0,78%, se não me falha a memória, 130 mil pontos, na esteira dessa melhora aí de expectativa com os juros longos, né? Que é onde realmente bate nas empresas. Beleza? Então, hoje ainda tem o relatório de produção da Vale, que eu pensei que fosse amanhã, mas é hoje aparentemente. E é aquilo que eu falei, né? Deve mexer um pouquinho com o mercado, mas tudo normalmente muito dentro aí do que os analistas esperam, né? Sempre um pouquinho pior, mas nada muito grave no caso da Vale. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, bons negócios e até amanhã no nosso Acorda Sucupira. Até lá! Acorda, Sucupira!